Efeito suspensivo concedido no Tribunal de Contas. O que quer dizer isso? Já está garantida essa situação? Não. E é exatamente isso que você vai ver aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. E faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Muito bem, então o que é que aconteceu no caso dessa pensionista militar aqui? Eu vou resumidamente contar para vocês e nós já vamos colocar aqui na tela essa decisão do Tribunal de Contas. Na verdade, é um despacho, o Tribunal de Contas, que é um órgão administrativo. Apesar dele ter o nome de tribunal, o Tribunal de Contas ele não tem jurisdição. Era uma pensionista, que ela era filha de militar e viúva de militar também. Acontece que o seu pai, apesar de ter falecido primeiro, lá em 2003, quem recebia a pensão militar era a viúva desse militar, no caso, a mãe dessa pensionista aqui. Depois disso, o marido dela acabou falecendo, ali pelo ano de 2007, e ela ficou recebendo somente a pensão do marido, na qualidade de viúva. Mas, em 2016, quando veio a falecer a sua mãe, ela reverteu a pensão militar do pai. Então, ela passou a receber a pensão do marido, a pensão militar do marido, um instituidor, e reverteu a pensão militar da mãe, que era viúva, passou também a receber a pensão do pai na qualidade de filha do militar. Lembrem-se, nesse caso aqui, os militares faleceram quando? Em 2003, o primeiro militar, que era pai dela, e em 2007, o segundo militar, que era o seu marido. Nessa época aqui, não era possível mais a acumulação de duas pensões militares, certo? Certo. Mas há exceções? Aqueles militares que eram contribuintes de 1,5%, mantém as regras originais da Lei 3765. Dentre essas regras originais, a possibilidade de acumulação de duas pensões militares. Então, lá em 2003, a pensão foi concedida para a viúva, que era a mãe dessa nossa requerente aqui. Ela foi homologada, foi julgada legal pelo Tribunal de Contas como viúva. Em 2007, se habilitou a requerente aqui. A pensão militar do marido, na qualidade de viúva, também foi homologada pelo Tribunal de Contas, julgada legal. Mas quando foi revertida a pensão militar da sua mãe, que era viúva do primeiro militar, e ela passou a acumular as duas pensões militares, a do militar que era seu marido e a do militar que era o seu pai, ela recebeu esses valores por bastante tempo, desde 2016, e quando isso foi ser julgado pelo Tribunal de Contas neste ano, em 2022, o Tribunal de Contas disse que era ilegal a acumulação das duas pensões militares, porque tanto em 2007, óbito do marido, quanto em 2003, óbito do pai, não estava mais vigente aquela possibilidade de acumulação de duas pensões militares. O Tribunal de Contas simplesmente desconsiderou e ignorou a norma de transição, que é a possibilidade da acumulação de duas pensões militares por beneficiários de militares que contribuíram com 1,5%. E nesse caso aqui, tanto o marido contribuiu com 1,5%, quanto o seu pai também contribuiu com 1,5%. Aí o Tribunal de Contas disse, não, o tempo rege o ato, vale a lei existente ao tempo do óbito, e aí no caso aqui seria a lei do óbito do pai dela em 2003, e em 2013 a redação era uma pensão militar mais uma pensão de outro regime ou aposentadoria. Não, senhores, essa é a regra geral. Vale a lei ao tempo do óbito. Existe uma súmula do STJ dizendo exatamente isso, que é a súmula número 340, e nós utilizamos muito essa súmula nas nossas ações judiciais, nos nossos requerimentos administrativos, mas essa é a regra geral.
quando existe uma exceção legal que traz uma norma de transição entre a regra antiga e a regra nova, que era exatamente a possibilidade da manutenção das normas anteriores trazidas pela Lei 3765, mediante a contribuição de 1,5%, essa norma deve ser observada. Estamos falando do artigo 31 da medida provisória 2215. Medida provisória essa que está em vigor até hoje e que tem força de lei exatamente pela emenda constitucional de número 32, que manteve os seus efeitos. Então, o que essa pensionista fez? Ela apresentou, dentro do prazo, um recurso para o Tribunal de Contas pedindo o efeito suspensivo dessa decisão e trouxe todos os argumentos, trouxe provas, juntou todos os documentos de uma pensão, de outra, contra-cheques, títulos e mostrou ao Tribunal de Contas que deveria ser observada a norma do artigo 31 e, com isso, a norma original do artigo 29, que permite a acumulação de 2 pensões militares. O que o Tribunal de Contas fez com isso? Recebeu o recurso, recebeu os seus argumentos, recebeu todos os documentos que ela juntou e disse: olha, eu vou verificar isso, vou rever a nossa decisão. Enquanto isso, concedo o efeito suspensivo. O que é isso? Enquanto o Tribunal de Contas não verificar a decisão, não julgar novamente aquele caso, não pode a Marinha do Brasil cancelar uma das pensões, tá certo? Isso aconteceu aqui com a acumulação de 2 pensões militares, mas já aconteceu muitas outras vezes naqueles casos do Acórdão 2225, que a pensão ou o ato de reforma é revisado de segundo tenente para segundo sargento, e aí o Tribunal de Contas, ao conceder um efeito desses, não permite que a respectiva Força Armada, Exército, Marinha ou Aeronáutica, reduza o posto ou reduza a pensão daquela requerente, até que haja decisão final do Tribunal de Contas sobre esse assunto. Mas muito cuidado, eu disse aos senhores que a batalha não estava ganha. Por quê? Porque se a decisão do Tribunal de Contas for negativa, o Tribunal de Contas vai encaminhar um ofício para a respectiva Força Armada, a Força Armada vai receber esse ofício e poderá reduzir os proventos, poderá cancelar a pensão, dependendo de qual for o assunto, qual for o objeto da decisão do TCU. E mais, se a decisão do Tribunal de Contas for negativa, vai poder a Força Armada descontar todos aqueles valores que ela recebeu durante o efeito suspensivo. Então, digamos que o Tribunal de Contas tenha demorado 3 meses para rever o processo e para analisar o recurso daquela requerente na esfera administrativa. Durante esses 3 meses que ela ficou recebendo, a Marinha pode e muito provavelmente vai descontar os valores recebidos nesse período. Então, muito cuidado, quem por acaso conseguiu um efeito suspensivo favorável lá no Tribunal de Contas, ótimo, excelente, mas isso pode ser revertido no futuro e pode vir a ser descontado. E aí, cadê o despacho do Tribunal de Contas? Vamos colocar na tela. Você está vendo ali, processo número tal, pensão militar, comando da Marinha lá no alto, e depois no despacho você vê ali, acolho o exame de admissibilidade realizado pelo CERUR e conheço o objeto das peças de folhas tais na forma proposta, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443. E logo depois o Tribunal de Contas encaminha para a unidade técnica para prosseguimento do feito. O que é isso? Vamos cortar para lá. O que é isso? A decisão manda suspender os efeitos. A partir de agora a Marinha não pode mais cancelar a pensão dela. Depois disso, o processo vai ser remetido a uma unidade técnica, ou seja, analistas do Tribunal de Contas que têm os dados do processo, o histórico dessa pensionista, e depois é feita uma análise jurídica com relação aos dispositivos aplicados naquele caso, e aí depois disso é que vai ser feito o voto do ministro relator e submetido aos demais ministros. Se você gostou desse vídeo, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.